Olá pessoal, tudo bem? Bom, na verdade, essa aula aqui é uma continuidade da aula anterior, que é sobre a origem dos elementos, né? Então agora eu decidi dividir para não ficar muito extenso, mas aí na verdade é uma continuação daquela aula anterior, ok? Então hoje a gente vai falar sobre as propriedades periódicas dos elementos. Então nós vamos ver que os elementos aí dentro da tabela periódica, que é o nosso próximo assunto, eles são agrupados em função de algumas propriedades que nós podemos identificar pela tabela periódica, né? A posição do elemento na tabela periódica, ela dá um indicativo sobre algumas das características daqueles elementos, né? Então, se ele é mais eletronegativo, se ele tem uma força de ionização maior, né? Então, são várias as características que nós podemos obter, as informações que nós podemos obter na tabela periódica. Então, as propriedades periódicas dos elementos químicos são aquelas que se repetem ao longo da tabela periódica. Então, como eu falei, na tabela periódica ela parece ser um quadro, né, com os elementos organizadinhos ali, que estão ali só para expor esses elementos, mas não é bem assim. Essa organização ela tem um sentido, né? Ela tem uma razão de ser. Ela tem um fundamento para ser daquele jeito, né? Então, as propriedades periódicas, elas agrupam, né, as propriedades periódicas dos elementos, então elas se repetem ao longo da tabela periódica. Tais propriedades estão relacionadas com a estrutura dos átomos dos elementos, ao passo que o número atômico cresce, seus valores aumentam ou diminuem a cada período. A gente vai entender, na próxima aula, a gente vai entender o que é período, todas essas propriedades aí da tabela periódica, grupo, né, ou família, período, nós vamos falar tudo sobre isso direitinho, tá? Então não precisa desesperar com essa informação que a gente vai trazer para vocês. É, Então, a primeira informação, a primeira propriedade periódica que nós vamos falar aqui é em relação ao raio atômico, né? Então, a eletrosfera, você lembra que nós falamos da eletrosfera na aula anterior, que é aquela região em torno do núcleo, onde os elétrons ficam presentes, né? Então, a eletrosfera de um átomo, ela não é bem delimitada, ela é uma, vocês lembram lá que ela é originária graças à força eletromagnética, que é uma força fraca, mas de longo alcance. Né? Então, não ser uma força muito forte, a eletrosfera ela não fica bem delimitada. Né? Por isso, é praticamente impossível determinar o tamanho atômico. Né? Não tem como a gente determinar. O que seria o tamanho do átomo? A distância, né? Toda a circunferência, né? Seria isso. Mas como a eletrosfera ela não tem essa delimitação bem definida, é difícil, é impossível a gente determinar o tamanho atômico. Então, existem, dessa forma, duas características que devem ser consideradas para representar a proporção de cada átomo. Primeiro, número de camadas eletrônicas. A gente vai falar lá na semana que vem, a gente vai falar sobre distribuição eletrônica, configuração eletrônica dos átomos, né? Então a gente vai falar sobre isso e a gente vai entender. Os átomos, eles são divididos em camadas, então tem as suas camadas ali. Então, teoricamente, quanto mais camadas aquele átomo tiver, maior é esse átomo, né? Maior é esse tamanho do átomo, né? Quanto maior o número de camadas, maior o tamanho do átomo. Número de prótons é uma outra informação também. Quanto maior o número de prótons, maior a força de atração do núcleo sobre a eletrosfera e, portanto, menor o tamanho do átomo, né? Então, quando a gente pensa a teoria lá de que os opostos se atraem, né? Então, nós temos o que? O núcleo com próton, que é a carga positiva, e a eletrosfera, que é elétron, que tem carga negativa. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de prótons, né, muito grande de carga positiva, isso vai fazer uma força, vai promover uma força de atração maior sobre a eletrosfera e com isso vai puxar mais, vai reduzir, né, vai diminuir o tamanho daquele átomo, vai ficar mais compacto porque tem uma força de atração puxando esses elétrons mais para o centro. Né? Então são essas duas características que nós consideramos para representar, né, a proporção de cada átomo aí e o raio atômico. Através desses dois fatores
é possível chegar ao raio atômico. O que é o raio? Da mesma forma, né, que vocês calculam aí raio na física, né, nas outras ciências aí, o raio atômico é a metade da distância entre os núcleos de dois átomos do mesmo elemento. Né? Então, a metade da distância entre os núcleos de dois átomos de mesmo elemento. Né? É isso que é o raio atômico, né, que a gente fala. Temos dois núcleos, né? Um é a metade da distância. Então nós teremos o quê? Teríamos a distância de um núcleo para o outro, né? Pensa que aqui é um núcleo, aqui é outro núcleo. A gente tem a distância de um núcleo para o outro, e aí a metade desse valor seria então o raio atômico. Então, trata-se de uma propriedade periódica porque seus valores crescem ou decrescem conforme aumenta o número atômico. Então, de maneira bem resumida, nós temos o que? Na mesma família ou grupo de elementos, o raio atômico cresce de cima para baixo devido ao aumento do número de camadas eletrônicas, né? Então, se você for ver lá na tabela periódica, família ou grupo, né, são são as colunas, né, que estão na vertical. Então, ela vai crescer, o raio atômico ele vai crescer de cima para baixo, né? Porque aumenta o número de camadas eletrônicas, né? Nessa ordem, de cima para baixo. Os átomos, os elementos que estão embaixo, eles têm um maior número de camadas eletrônicas. Já quando nós passamos para o período da tabela, o raio atômico cresce da direita para a esquerda, né? Porque ocorre a diminuição do número de prótons que ocorre nessa direção. Então, ou seja, ocorre uma diminuição no número de prótons e com isso, então, diminui a força dos átomos sobre essa eletrosfera e assim ela fica maior, né? Então, por isso que o raio atômico cresce nesse sentido. Aqui tem um esqueminha para vocês, ó. Se vocês forem observar bem, deixa eu pôr um marcador aqui. Então, se vocês forem observar bem, ó, o raio atômico está crescendo da direita para a esquerda, né? Ó. Então, dentro do período, nós temos que, né, nessas linhas horizontais, o raio atômico ele cresce, então, da direita para a esquerda. Já nos grupos ou famílias, nós temos aqui que o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Mas eu já vou adiantar para vocês que raio atômico não é uma coisa que a gente usa muito na nossa, não vai utilizar muito na nossa disciplina, não, tá? Dentre as propriedades periódicas dos elementos, a gente não utiliza ela, mas é importante que vocês saibam que essa propriedade ela existe, ok? Uma outra propriedade periódica dos elementos é a eletroafinidade. A eletroafinidade, ou também chamada afinidade eletrônica, é a energia liberada quando o átomo neutro no estado gasoso recebe um elétron. Né? Então tem um átomo ali neutro, que ele está no estado gasoso, ele recebeu um elétron. Quando ele recebe esse elétron, libera uma energia. Essa energia liberada quando ele recebe esse elétron é o que a gente chama de eletroafinidade, ou afinidade eletrônica. Essa grandeza mede a intensidade com que o átomo prende esse elétron recebido. Né? Então, ou seja, é uma grandeza que ela vai dizer, né, o que ela diz, o que ela significa. Que ela mede quanto que esse átomo prende, qual a força de que esse átomo segura esse elétron na sua eletrosfera ali, né? Esse elétron a mais recebido. Tal propriedade periódica é inversa ao raio atômico. Ou seja, quanto menor o raio, maior a eletroafinidade dos elementos de uma mesma família ou de um mesmo período. Então essa propriedade ela é inversa, né, ao raio atômico. Então, ou seja, quanto menor o raio, maior é a eletroafinidade, né? Maior, menor. Porque se você for parar para pensar, tentar fazer uma analogia. Se eu tenho um raio menor, né, eu tenho os elétrons mais próximos ali dos prótons, né, que tem a carga positiva. Então eles vão sofrer uma força de ação, de atração muito maior do que quando a eletrosfera, né, o raio é muito grande, né? Então os elétrons eles ficam mais afastados, né, daquela carga positiva. Sempre na lógica do positivo atrai negativo, do oposto se atrai, tá? Então ela é inversa.
Então aqui ela segue um caminho inverso, né? Ó, de cima para baixo, né? Nos grupos ou famílias, e aqui da esquerda para a direita, nessas linhas aí, nos períodos, né? Nessas linhas aí é, horizontais, né? Mas lembrando, só voltando aqui, essa também é uma propriedade que a gente não utiliza muito, tá? A gente não vai utilizar muito, como mais uma vez, vocês têm que saber que ela existe, mas não é uma coisa, não é uma propriedade que a gente vai utilizar na nossa disciplina, né? Aqui. É, uma outra propriedade que nós temos são os pontos de fusão e pontos de ebulição. Essa aqui, para a gente da química geral, ela geralmente ela não é muito utilizada, não. Mas a química orgânica é uma propriedade muito importante. Né? Então é uma coisa que vocês têm que saber, preparando, pensando já na continuidade dessa disciplina que é a química orgânica, ok? Os pontos de fusão e os pontos de ebulição são as temperaturas nas quais os elementos químicos entram em fusão ou ebulição, respectivamente. Então, pensa no gelo. Quando o gelo começa a derreter ali, é o ponto de fusão. Ele atingiu o ponto de fusão. Né? Que a da água, por exemplo, é 0 graus. Né? A gente sabe que é 0 graus. E aí o gelo começa a sair do estado sólido para o estado líquido. E o ponto, eu estou usando a água como analogia, né? E o ponto de ebulição é quando aquele elemento ele sai do estado líquido para o estado gasoso. Isso é o ponto de ebulição, respectivamente. Então, reforçando, o ponto de fusão é quando aquele elemento ali, quando aquele elemento ele sai do estado sólido para o estado líquido. E ponto de ebulição é quando sai do líquido para o gasoso. Esses processos a gente chama de fusão, sólido para o líquido, e ebulição, líquido para o gasoso. Tais propriedades não seguem uma sequência linear como as anteriores. Essa é uma propriedade que ela tem assim, uma certa. é, ela não é tão regular, né, quanto uma sequência linear como as outras, tão simples, né, como as outras duas que nós vimos antes. Na maioria das famílias já vamos, né, se reforçando esse conceito que famílias são as colunas, né, que são aquelas colunas verticais ali. Na maioria das famílias, os elementos de maior ponto de ebulição e ponto de fusão estão situados na parte inferior da tabela. Então, nas famílias ali, geralmente, né, o ponto de fusão, o maior ponto de fusão e de ebulição estão na parte inferior, a parte de baixo da tabela. Porém, né, a gente vê que não é aquela regularidade, né, não segue aquela regularidade das anteriores. Nas famílias 1A e 2A, já adianto, família, quando mostrar a figura eu mostro para vocês. Os elementos localizados na parte superior são os que apresentam maiores pontos de ebulição e ponto de fusão. Aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, família 1A é essa aqui. Deixa eu tentar escrever. 1A e 2A, né? São essas aqui. Então a gente vê que família 1A e família 2A, elas estão fora dessa regra aí nas famílias, né? Ela tem um ponto de fusão e de ebulição de baixo para cima, né? Como nós podemos notar aqui nessas duas setas aqui, né? Já para as outras famílias, o ponto de ebulição segue essa regra aqui, ó, de cima para baixo, ok? Então, na tabela periódica, ponto de fusão e de ebulição geralmente é de cima para baixo. Os elementos que estão na parte inferior, na parte de baixo da tabela periódica, são os que têm maiores pontos de fusão e de ebulição, com exceção dos da família 1A e 2A, né? Aí nós temos essa exceção aí. Já nos períodos ali, né, a gente vê que existe uma. Deixa eu pôr uma outra cor aqui. Verde. Já nos períodos aqui, nós temos que o ponto de fusão e de ebulição, eles seguem esse padrão aqui, né? Das extremidades para o centro, tá? Então, em geral, no mesmo período, ponto de ebulição e de fusão dos elementos aumentam das extremidades para o centro da tabela, no mesmo período, ok?
Mas como eu falei, essa também é uma propriedade que ela é uma propriedade que vocês vão utilizar mais, vocês vão reforçar mais esses conceitos, né, para a química orgânica. Uma outra propriedade que nós vamos falar agora é a densidade absoluta. A densidade absoluta ou massa específica de um elemento é a razão de sua massa pelo seu volume, né? Então faz uma divisãozinha ali, então a massa do elemento dividido pelo volume. No mesmo período da tabela periódica, os volumes dessa propriedade crescem das extremidades para o centro, em geral. Nas famílias 1A e 4A, a densidade absoluta cresce conforme aumentam as massas atômicas, isso é, de cima para baixo. Mas também a gente vê que não tem aí uma regularidade, né? Ela tem esse padrão de comportamento aqui, né? Crescendo aqui das extremidades para o centro, né? E de cima para baixo. Mas isso aqui também é uma propriedade que a gente não utiliza na nossa disciplina, né? Mas é importante que vocês saibam que ela existe. Volume atômico. O volume atômico de um elemento químico corresponde ao volume ocupado por um mol, né? O mol ele tem uma representação. O que é um mol? Um mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Isso é um mol. É uma unidade que é muito utilizada na química, né? As representações são utilizadas em química, né? Em mol, né? Então é uma coisa que é muito uma unidade que vocês vão ouvir falar muito dela. E ela significa quando eu tenho um mol de, é, sei lá, de hidrogênio, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Né? É isso aqui no estado sólido. É isso que significa um mol. Então, o volume atômico ele é corresponde ao volume ocupado por um mol daquele elemento. Quanto de volume que ocupa 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio? Né? Isso que a gente chama de volume atômico. No mesmo período, o volume atômico aumenta do centro para as extremidades. Olha só, no mesmo período, que são as linhas aí horizontais, esse elemento, né, essa propriedade periódica, o volume aumenta do centro para as extremidades. Né? Aqui, como nós podemos ver aqui. Enquanto numa mesa família, que são as linhas verticais, o valor do volume atômico cresce de acordo com o aumento do raio atômico. Né? Vocês lembram que a gente falou que o raio atômico ele cresce de cima para baixo. Né? Então, se segue essas duas ordens aí, né? Do centro, nas linhas horizontais, do centro para as extremidades, e nas famílias, né? Nas linhas verticais, de cima para baixo. Então, gente, uma outra propriedade periódica dos elementos é a energia de ionização. A energia ou potencial de ionização é a energia necessária para que um ou mais elétrons sejam retirados de um átomo isolado no estado gasoso. Né? Então, ou seja, eu tenho ali os átomos naquele modelo do núcleo e a eletrosfera. Então, eu tenho aquilo ali meio em equilíbrio. Né? Então, eu preciso, para eu retirar algum elétron dali, daquela nuvem eletrônica, eu preciso de acrescentar energia. E o que, que é essa energia necessária que eu preciso acrescentar, que eu preciso adicionar essa energia para conseguir retirar, roubar um elétron, é chamada de energia de ionização, ou também chamada de potencial de ionização. Essa propriedade periódica é inversamente proporcional ao raio atômico do átomo. Né? Ela é inversamente proporcional ao raio atômico do átomo. Então pensa comigo, aqui nessa exemplo aqui, ó. Nós temos o núcleo do átomo. Aqui, ó. Nós temos o núcleo do átomo aqui, ok? Então, se eu tenho um elétron, aí a gente tem no núcleo está a carga positiva do átomo. No elétron está a carga negativa. E os opostos, como nós falamos, se atraem. Se eu tenho um elétron muito próximo aqui do núcleo, eu vou ter uma força de atração muito maior. Então, vocês concordam que eu vou precisar adicionar muito mais energia para romper essa força?
Então, por isso que a gente fala que essa propriedade é inversamente proporcional ao raio atômico, né? Então, ou seja, é diferente de um átomo que ele está mais afastado, ele está mais distante do núcleo. Como ele tem uma força de atração com o núcleo menor, eu preciso adicionar menos energia para tirar. É mais fácil de romper essa atração. Por isso que a gente fala que ela é inversamente proporcional, tá bom? Então, ou seja, quanto maior o raio atômico, menor vai ser essa energia aí de ionização, ok? Essa energia necessária para retirar esse elétron ela é menor. Então, no mesmo período, a energia de ionização aumenta da esquerda para a direita e numa mesma família de baixo para cima. Então, como a gente pode ver aqui, ó, da esquerda, né, para a direita, né, e de baixo para cima, ok? Então, a energia de ionização ela assume esse comportamento aí na tabela periódica, mas também é uma propriedade periódica que a gente não vai utilizar muito aí no nosso curso. Agora, essa aqui é importante, né? A eletronegatividade, essa a gente utiliza muito, tá? Então, essa vocês precisam estar bem atentos aí. A eletronegatividade é a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons numa ligação química, né? Então, é a atração que o núcleo daquele átomo faz sobre os elétrons numa ligação química. Isso aí vocês vão utilizar, a gente vai falar quando a gente for estudar ligações químicas. Na química orgânica vocês vão utilizar muito também esse conceito, tá? Então tem que ficar bem fixado para vocês aí. Então é a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons numa ligação química. Essa propriedade também está associada ao raio atômico, né? Então ela está ligada, associada aí ao raio atômico. Quanto menor o raio atômico, maior é a força de atração. A gente falou antes, né? Quanto menor esse raio atômico, mais próximo do núcleo os elétrons estão. Então, ou seja, tem uma força de atração entre eles muito maior ali, né? Então, uma vez que a distância entre o núcleo e a eletrosfera é menor. Numa mesma família, né, que são as colunas verticais, a eletronegatividade ela cresce de baixo para cima. E no mesmo período da esquerda para a direita da tabela periódica. Tal propriedade não se aplica apenas aos gases nobres. A gente vai ver que os gases nobres, eles têm esse nome, não é à toa, né? Eles são elementos que eles o que acontece? Já adiantando aí o conceito de ligações químicas. Os elementos, eles precisam fazer ligações para ficarem estáveis, né? Então eles estão o tempo todo buscando ligações para atingir uma estabilidade ali na sua última camada eletrônica. E para isso eles fazem ligações químicas. Já os gases nobres não. Os gases nobres eles são por isso que tem até um apelido para falar gás nobre, não mistura, né? É justamente por isso. Os gases nobres eles não têm essa característica de precisarem essa necessidade de se ligarem aí a elementos, né, para poder ter estabilidade. Então essa propriedade de eletronegatividade ela não se aplica para os gases nobres. Então, como nós podemos ver aqui, essas são as propriedades que elas vão crescer. A eletronegatividade ela cresce então de baixo para cima, né? E da esquerda para a direita. Com exceção dos gases nobres. Aqui a gente vai estudar, tá? Mas aqui nós temos os gases nobres, nessa última coluna aqui. Então, essa propriedade não se aplica aos gases nobres, ok? Então, gente, é isso. Com essa parte nós encerramos essa parte de propriedades, origem dos elementos, que foi a aula anterior, e propriedades periódicas dos elementos. E aí a gente dá continuidade com a tabela periódica. A gente vai estudar e tentar entender um pouquinho sobre a tabela periódica na próxima aula e quais as informações que elas trazem aí para vocês, ok? Então, até a próxima.